Oi pessoal, tudo bom? Essa é a nossa videoaula para nós estarmos dando continuidade ao processo de exploração no Brasil, agora tratando de um outro tema, a forma de exploração por meio da escravidão indígena. Vamos começar a entender o processo do início do século XVI. Lembre-se que no conceito de chegada dos portugueses no Brasil, inicialmente o que eles vão fazer com os povos indígenas para poder explorar o pau-brasil foi o processo da prática de escambo, da troca de produtos em formato de trabalho, forma entre movimentação entre indígenas e portugueses. Muito bem, nesse processo, já no início do século XVI, nós temos o processo de compra de povos indígenas. Como assim? As tribos indígenas ou as aldeias indígenas, elas eram vistas como inimigas entre si, em sua maioria. Tanto que havia guerra entre esses povos indígenas, como nós já vimos anteriormente. Muito bem, o que os portugueses alegavam é: vamos fazer um acordo com as tribos que apoiam a entrada dos portugueses no Brasil na busca de povos inimigos. Esses povos inimigos se tornavam-se escravos dos portugueses e Portugal alegava um conceito denominado como resgate. O que significa o resgate? É você aprisionar, escravizar algumas aldeias indígenas, justificando o quê? Finalizar o conceito estipulado principalmente pelos povos tupis guaranis como o regime de antropofagia. Todos lembram disso? Vamos retornar ao que nós vimos anteriormente. O princípio religioso e de simbologia cultural anterior dos povos tupis guaranis, da antropofagia, estava baseado no quê? No consumo de carne humana dos povos inimigos. E vai ser justamente essa alegação de finalizar com esse conceito de antropofagia que os povos portugueses vão começar a intitular o aprisionamento de algumas tribos indígenas para poder evitar essa movimentação de cotidiano da antropofagia. Tudo bem? Vamos recapitular o que foi dito. Início do século XVI, vai haver uma grande compra de povos indígenas, ou seja, os povos indígenas, em sua maioria, as tribos, elas eram inimigas. Então, o que os portugueses faziam? Contato direto com algumas tribos indígenas e nesse contato fazia com que essas tribos resgatassem, por meio de conflito, de guerra, as tribos inimigas, e essas tribos inimigas se tornavam escravos dos portugueses sob o intuito de resgate, que é finalizar o conceito elaborado por essas tribos de antropofagia, ou seja, eu aprisiono uma camada de tribos indígenas para acabar com o processo de antropofagia e, em troca, no caso, esses indígenas aprisionados se tornavam escravos dos portugueses. Isso era considerado um conceito chamado de resgate. Muito bem, o incentivo sempre português de guerra entre os indígenas, porque eles tinham o objetivo escravizar algumas tribos indígenas para ter a cada vez mais uma mão de obra muito maior para a exploração das riquezas brasileiras, e a partir desse instante iria sempre na constante movimentação em incentivar guerras entre tribos. Perfeitamente. Ainda dentro desse princípio de exploração e mão de obra brasileira, nós temos que entender também a entrada de outras pessoas, principalmente da camada dos franceses, dentro do território do Brasil. Entramos no conceito de franceses, portugueses e indígenas. Os franceses, desde o ano de 1500, vão começar a se interessar pelas terras brasileiras, principalmente por um conteúdo que tinha aqui, que vai ser a exploração do pau-brasil. Lembrem-se do Tratado de Tordesilhas,
a base da exploração do Brasil estava no domínio de Portugal e nenhum país poderia explorar aquela região. Mas, por meio de práticas corsárias ou piratas, os franceses passaram a invadir o Brasil, traficando o pau-brasil ou especiarias brasileiras. Especiarias brasileiras que nós vamos ver mais pra frente, que eram chamadas de drogas do sertão. Tudo bem? Com a entrada do tráfico francês na busca do pau-brasil e das especiarias, o tempo foi passando ao ponto dos franceses iniciarem um povoamento dentro do território brasileiro que foi estabelecido ou denominado como França Antártica. O que foi a França Antártica? Foi o estabelecimento da França dentro do Brasil para melhor organizar a exploração e o extravio do pau-brasil e das riquezas que eles estavam retirando do Brasil. Sempre lembrando, eles estavam invadindo o território brasileiro, que obviamente vai trazer o descontentamento de Portugal. Mas inicialmente, os portugueses ainda não tinham controle de governo geral aqui dentro do Brasil. Então eles não vão ver com tanta intensidade a invasão dos franceses. E aos pouquinhos os franceses vão começar a se fixar no território brasileiro, formando povoamentos com a França Antártica. Mas não é só isso. A França vai se aliar a uma camada de uma tribo ou de uma aldeia indígena chamada de aldeia Tupinambá, onde essa aldeia Tupinambá, que esses Tupinambás para os portugueses eles eram chamados de tamoios, vão começar a edificar os estabelecimentos franceses aqui dentro do Brasil e principalmente se aliar ao exército francês contra a investida dos portugueses. A partir daí sim, Portugal vai começar a ficar contra o domínio francês dentro do Brasil. A aliança dos Tupinambás, que esses Tupinambás para os portugueses eram chamados de tamoios, vai haver essa aliança guerreira com a França e os Tupinambás contra o regime da coroa portuguesa de dominação. Muito bem. Vinda dos franceses a cada vez mais, a França está investindo dentro do território brasileiro, mas principalmente a vinda de camadas de huguenotes para dentro do Brasil. Quem eram os huguenotes? Vamos voltar lá ao processo de reforma protestante. Com João Calvino, aquela camada calvinista francesa foi chamada de huguenotes. Esses huguenotes que começaram a seguir o calvinismo lá na França, eles vão acabar sendo expulsos de lá e chegando no Brasil. Expulsos por quê? Porque basicamente a religião oficial até então na França era o catolicismo, e para não haver perseguição, eles passam a se fixar no território brasileiro. Recapitulando, vai haver o início da compra de cativos por Portugal, para evitar o avanço do conceito de antropofagia, o incentivo dos portugueses em a cada vez mais buscar guerras de tribos contra tribos, e além disso nós temos que estabelecer a permanência da França dentro do Brasil, criando um povoamento chamado de França Antártica, que eles vão ter um apoio principalmente de uma tribo indígena, que era a tribo dos Tupinambá. Mas essas tribos tupinambás eram chamadas pelos portugueses de tamoios. Nesse instante, vai haver essa aliança guerreira entre os franceses e os tupinambás contra Portugal. E ainda assim, vai haver, dentro desse estabelecimento da França Antártica, a vinda dos huguenotes, que eram o quê? Religiosos calvinistas que saíram da França perseguidos pelo catolicismo francês. Muito bem, nós temos estabelecido todos esses conceitos. Ainda assim, quando a cada vez mais o poder francês já começar a se estabelecer aqui no Brasil, ou seja, a cada vez mais com a França Antártica, a França vai
intensificar a exploração das especiarias e do pau-brasil e a vinda de uma outra carga religiosa que era a carga calvinista pelos huguenotes, Portugal vai começar a estabelecer uma reação contra ela, principalmente também por conta do apoio dos tamoios, que eram os tupinambás, à França. Portugal vai fazer o quê? Contratar um novo governador-geral, caracterizado ou denominado como Mendes Sá. Mendes Sá vai organizar um grande exército português contra a permanência dos franceses aqui no Brasil. Com isso, sob a liderança de Mendes Sá, vai haver, obviamente, a derrota franco-indígena. Franco é a união da França contra os povos indígenas, tudo bem? Com essa derrota franco-indígena, se estabelece um conceito de guerra justa aqui dentro do Brasil. O que significa isso? Nesse instante, seria proibido, preste atenção, seria proibido a prática da escravidão indígena. Essa prática de escravidão indígena, que vai ser principalmente estimulada, obviamente, pelos portugueses, só continuaria se a guerra fosse justa. Como assim? A guerra justa, a guerra contra os povos indígenas inimigos. Qualquer povo indígena que fosse inimigo do estabelecimento de Portugal dentro do Brasil, obrigatoriamente seria escravizado. No entanto, ou fora desse conceito, não haveria escravidão indígena no Brasil. Muito bem, pessoal. Na nossa próxima videoaula, nós estaremos falando sobre mais dois conceitos a respeito do processo de escravidão indígena. Os aldeamentos jesuítas, ou seja, a vinda dos jesuítas para o Brasil, e principalmente as formas de resistência dos escravos indígenas em relação à opressão dos portugueses. Qualquer dúvida, nós estaremos sanando nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, ou mesmo por via e-mail. Um beijo e até mais!